te dizendo que eu sou revisionista, negacionista, extremista. Tudo bem que 99% dessas pessoas são comunistas que querem dar um golpe armado no Estado e acham que Stalin matou foi pouco e Mao amou demais. E o pior de tudo é que essas críticas vieram justamente do local que é considerado por muitos como o berço da erudição moderna, o X. Desde então, uma pergunta não sai da minha cabeça. Seria eu, o Thiago Braga, um extremista revisionista negacionista histórico? Só tem um jeito de descobrir. E eu estou aqui, me recuperando de tantos ataques dos web revolucionários. Irmão, quando você tá com a estátua de um templário deitado com o seu pijaminha, mano, você já não tem respeito nenhum, tá ligado? Você já não tem respeito nenhum histórico. Se você é um cara que apoiou as cruzadas, você não tem respeito nenhum histórico, mano. Você não tem, mano. Não tem, velho. Pra mim não tem nem diálogo contigo, tá ligado? Só de ver essa imagem aí, pra mim não tem nem diálogo contigo. Agora, o que é triste é ver tanta pirraça dos tupines soviéticos com os meus vídeos. Ao invés de acumularem energia para a Revolução Brasileira, ficam perdendo tempo me chamando de negacionista e revisionista. O imbecil negacionista histórico do Thiago Braga deve ter chorado no banho lendo essa notícia. Thiago Braga é isso daí, de vetor contrário, amigo. Não se iluda. Você gosta dele por causa do viés ideológico que bate com o seu? Nada além. É tendencioso, ideológico e negacionista a níveis extremos. Esse Thiago Braga é perigosíssimo. Cadê aquele incel revisionista do Thiago Braga? Além, obviamente, que esse Thiago Braga é revisionista e mau caráter. Isso tem tanta gente ganhando dinheiro com meu nome e imagem, por que eu não posso ganhar um dinheiro com meu próprio nome e imagem? E o epicentro de todo o choro é esse vídeo aqui. O tráfico de escravos e a origem da escravidão no Brasil. Dizem que se tivesse uma internacional negacionista, esse vídeo deveria ser a base teórica do movimento. Olha aqui, já tem 4 anos que eu lancei. Parece que foi ontem, 12 de março de 2020. 1,2 milhão de views, 1,4 mil dislikes. E me mandaram a p desse vídeo pra me reagir achando que eu ia concordar, tá ligado? Nossa, eu lembro muito bem do debate, eu lembro muito bem de tudo que eu falei, eu não mudo uma palavra do que eu disse daquela vez. E 79 mil likes. Olha como eu era novinho também. Então agora você vai entender como esse comércio odioso funcionava desde as suas origens e como ele conseguiu alimentar o Brasil por tanto tempo. Ih, já comecei vídeo mal, hein? Aqui eu disse que o comércio de escravos foi odioso. Mas disse que alimentava o Brasil, né, filho? Era odioso, mas alimentava o Brasil. Ou seja, você tava justificando já, né? Isso você não fala, né? Esse ponto, esse detalhezinho você ignora, né? Não, ignora que eu falei isso. Ignora que eu falei que, né, escravidão alimentava o Brasil como se fosse uma coisa justificável. Ignora isso. Que os negacionistas brasileiros me assistindo agora vão achar de mim chamando o tráfico de escravos de odioso. Comércio odioso. Agora, realmente, analisando minha microexpressão facial aqui, minha sobrancelha não desceu tanto quanto eu deveria para mostrar todo o meu ódio. Então, com a fé cristã e a língua portuguesa, Portugal e Congo criam um laço de amizade religiosa, política e comercial que duraria pacificamente por mais de um século entre os dois reinos. E essa amizade tornaria legal o comércio mais odioso da era moderna. O comércio de escravos. De novo eu chamando o comércio de escravos de odioso. Eu devo ser o aluno mais fraco dos negacionistas, não é possível. Essa aqui pode ser revisionismo mesmo. Eu tô colocando Portugal e o Reino do Congo comendo pastéisinhos de Belém juntos. Aqui eu tenho que admitir que foi uma falsificação histórica mesmo. Aí surge uma pergunta que você sempre quis fazer, mas teve medo de perguntar. Como esse comércio começou? Essa aqui é outra evidência de que eu sou negacionista, pseudo-historiador. Estou usando personagens em forma de capacete de cavaleiro medieval. Se eu estivesse usando personagens com chapéu de soviéticos, ou então de revolucionários cubanos, ou então aqueles panos pretos embrulhados na cara igual Ramais, aí o coraçãozinho dos web revolucionários ia ferver. A resposta está nas valiosas cartas trocadas entre ambos os reinos e que estão preservadas no acervo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Ou seja, beleza, é só ir lá e ver a história contada pelo lado dos portugueses, Lora. Pô, pra que você vai lá no Congo, sei lá, ver se tem algum registro histórico do que aconteceu, né? Ver se tem alguma evidência histórica do que aconteceu, de uma perspectiva do Congo ou de uma outra perspectiva? Não, pô. Pega a versão dos portugueses e aceita.
em Lisboa, compiladas cronologicamente nos 2 primeiros volumes da Monumenta Missionária Africana e na História do Congo, obra póstuma do Visconde de Paiva Manso, e disponibilizadas digitalmente no repositório da Universidade de Lisboa. E realmente é um problema esses documentos primários estarem nesse ex-país imperialista dos infernos. Agora prestem muita atenção nos trechos a seguir, porque eles são muito importantes. Reparem que no final de cada carta e documento consta inclusive a localização e a gaveta onde os originais estão guardados nos arquivos da Torre do Tombo e que pode ser útil para aqueles mais dedicados no assunto. Não tem utilidade nenhuma, amigo. Para mim não tem utilidade nenhuma saber a história segundo os portugueses. Não tem utilidade nenhuma. A leitura desses documentos é primordial porque lá estão as palavras dos próprios monarcas e seus agentes, onde o rei português proíbe o comércio com Angola a pedido do rei do Congo, pois este lhe prometera muitas vantagens e ampla liberdade comercial. Como ele próprio diz no texto original, o rei do Congo fará tantas vantagens nos resgates e despachos dos navios que forem ao seu reino, que dará cada ano tanta quantia de escravos, cobre e marfim com que se possa fazer mais proveito. E isso, adivinha só, era tudo que Portugal queria ouvir. E Afonso cumpriu mesmo a promessa, porque na carta de Manuel Pacheco a Dom João III, escrita em 28 de março de 1536, o oficial cita que nos últimos 5 anos que esteve no reino construindo um navio para o rei do Congo, ele mesmo presenciou tantos navios carregados que não desceu abaixo de 4 a 5 mil peças de escravos em nenhum ano e que números incontáveis morriam antes de embarcar. Ou seja, só entre 1531 a 1536 teriam saído do Congo de 20 a 25 mil escravos, como a carta mostra. O Congo produzia tanta quantidade que muitos morriam antes mesmo de serem embarcados. Do Congo, os escravos eram enviados para São Tomé. Mas aí ele não conta por quê, né? Por que o Congo produzia tantos escravos assim? O que será que eles ganhavam com isso? O que será que os portugueses estavam pagando por isso? Será que os portugueses estavam incentivando? Isso aí ele não fala, né? O que será? Que funcionava... Produzir, foi o que ele falou, não foi? A carta mostra. O Congo produzia tanta quantidade que muitos morriam antes mesmo... Produzia. Ó, de novo, para não dizer que eu tô mentindo. Contáveis morriam antes de embarcar. Ou seja, só entre 1531 a 1536 teriam saído do Congo de 20 a 25 mil escravos, como a carta mostra. O Congo produzia tanta quantidade que muitos morriam antes... Produzia. Eles produziam escravos. Mercadoria, pô, tem que produzir. Antes mesmo de serem embarcados. Ou seja, mano, esse bagulho aqui me deixa doente, velho. Do Congo, os escravos eram enviados para São Tomé, que funcionava como uma espécie de alfândega de escravos, e de lá, por volta desse mesmo período, os primeiros escravos começaram a ser traficados para o Brasil. E os reis e nobres do Congo continuavam com o negócio a todo vapor, porque em 4 de dezembro de 1540, o rei Afonso I do Congo envia outra carta ao rei Dom João III de Portugal, falando sobre as vantagens que o português poderia ter por continuar negociando com o Congo, e no corpo da carta cita que o Congo é o que mais favorece e sustenta os negócios portugueses, como abrindo feiras, almadias... Mas por que, irmão? Por que é o Congo? O que o Congo ganha com isso? O que Portugal fez para incentivar o Congo a fazer isso? E aí? Caminhos onde se resgatam as peças de escravos. No final da carta, o rei do Congo pede 5 mil cruzados com os quais resgatarão mais peças de escravos. Tá aí outro problemão que os meus web julgadores me acusam de revisionista. Usar documentos primários nos vídeos para explicar as dinâmicas complexas da origem do tráfico de escravos, porque eu estou apenas criando um espantalho em dizer que esse assunto é pouco falado pelos professores. Então vamos fazer um teste aqui, se eu estou usando espantalho mesmo? Vamos junto aqui no YouTube, ó. Digita aí Origem da Escravidão no Brasil. Olha esses vídeos aqui que estão entre os mais relevantes e assistidos. Pode assistir todos? Irmão. Sério que essa é a tua prova, irmão? Sério mesmo? Essa é a tua prova? Tu joga no Google e os mais vistos é a tua prova.
esses vídeos aqui do início ao fim. Depois comenta aqui quantos deles e em qual parte do vídeo inteiro eles explicam que os reinos africanos, na maior parte do tempo, eram colaboradores ativos no comércio de escravos. Esse aqui te conta. Capturando e vendendo escravos em troca de mercadorias e bens portugueses e que esses mesmos reinos africanos queriam monopolizar o tráfico de escravos. Comenta aqui quantos desses vídeos falaram sobre isso. E comenta aqui também quantos desses vídeos explicam que a origem da escravidão no Brasil não foi racial. Ela se tornou racial depois de quase 200 anos. Ai, mano, eu vou ter que aguentar isso aqui até o final, né, velho? É sério mesmo, mano. Sabe quantos desses vídeos vão explicar isso? Nenhum. E isso prova que esses professores são péssimos profissionais. Ah, não, claro. Professores formados, que estudaram e tudo mais, são péssimos. Você é o cara. Você, meu amigo, é o revolucionário da história. Você é o historiador. Ninguém houve antes e nem haverá depois de Tiago Braga. Está decretado. Se alguém entende sobre escravidão, esta pessoa é Tiago Braga. Tá claro como a água que cristalina para mim. Professores formados. Ai, meu Deus do céu. Professores formados. Não tem o que este youtuber tem. Fontes de Portugal. Eles não têm. Escondendo a verdade dos seus alunos. Ah, com certeza. Estão escondendo. Obviamente. Obviamente estão escondendo. Meu Deus do céu. Como eles se esforçam para esconder. Nossa senhora, véio. Você não faz ideia de como eles se esforçam para esconder. Certo? Errado. Eles simplesmente escolheram não falar sobre isso. Mas vamos lembrar eles escolheram, né? Claro, não, porque vocês sabem, vocês estão sabendo, mas quem cria a grade curricular de ensino no Brasil, obviamente são os professores. Vocês pensavam que era quem? Você já achava que vinha do governo, de algum outro lugar, o que deve ser ensinado? Você achava que eles tinham que seguir um cronograma de ensino? Não, vocês estão de sacanagem comigo, né? Claro que não, né, chat? Claro que não, pô. Claro que não. Lógico que não, porque são os professores que decidem da cabeça deles o que eles vão e o que eles não vão ensinar. São eles que decidem. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Paulo Coelho, estudado em vários países no mundo, elogiado, estudado em Harvard, estudado em várias dessas faculdades que esses imbecil venera, tá ligado? Agora existe um país que não aplica o método Paulo Freire. E esse país, por acaso, é o país de onde veio o Paulo Freire. Que país será que é esse? Por que será que no país onde nasceu Paulo Freire não se aplica o método Paulo Freire? que esses vídeos são assistidos por centenas de milhares de pessoas, alunos, professores e pessoas no Brasil inteiro não entenderam como foi a dinâmica entre portugueses e africanos que levaram à origem do tráfico de escravos. Não, mas claro, você tá aqui para elucidar isso, você tá aqui para nos contar tintim por tintim como foi bonitinho o relacionamento dos portugueses e do Congo, que vendia escravo para os portugueses. Foi uma coisa linda, maravilhosa, um comércio totalmente ali, ó, na camaradagem, tudo de boa, não houve ameaça, não houve nada, né? Não houve uma tentativa, vou negociar com outro se você não me der escravos, não houve nada disso, né? Não. Que isso? Jamais. Nunca teve. Nunca teve esse incentivo monetário
de riquezas para fazer com que produzam mais escravos para eles. Né? Não teve esse incentivo, não. Nunca teve nada a ver com uma das partes envolvidas ter pólvora. Nunca teve nada a ver, tá ligado? Pô, o Congo era muito... Ele fala no vídeo, né, velho? O Congo tinha muito mais exército que Portugal. Se rolasse uma treta, o Congo saía ganhando. Portugal não tinha nada. O que o Portugal tinha? Pô, armas vindas da Espanha? Será que serve? O que Portugal tinha? Né? Pólvora? Tiro de canhão? Bala? Explosivos? O que será que eles tinham? Causava tanto medo assim? O que será que eles chegaram aqui? Tinha nativo pra cacete aqui no Brasil. E os caras com poucas caravelas ali conseguiram dominar tudo. Por que será? O que será que eles tinham de tão bom assim? Será que era lábia? Eles chegaram com hora pois. Toma cá teus espelhinhos. Será que foi isso? A impressão que fica a qualquer pessoa que assiste a esses vídeos é que o comércio era unilateral. Se tratava apenas de invasão e captura dos portugueses. Não, meu amigo, ninguém nunca pensou isso. Ninguém nunca pensou isso. Porque quando você tem pólvora, poder militar e dinheiro, capital, você não precisa fazer nada, irmão. Você não precisa fazer. Você obriga o outro a fazer por você. Você simplesmente obriga o outro a fazer por você. E acabou. Ó, vamos fazer um negócio aqui. Você tem escravo aí pra me vender? Tem, beleza. Então passa pra cá esses escravos, te dou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Tá feito o negócio. Tem mais escravo pra vender? Ai, putz, não tenho tanto escravo não. Na guerra aqui a gente não escravizou tanta gente assim. Tá mais morrendo gente do que sobrando gente pra gente prender e escravizar. Não, dá um jeito aí. Dá um jeito aí. Eu preciso de tantos escravos, porque eu tenho um negócio pra fazer lá no Brasil lá. Se eu não tivesse esses escravos aí, bora, agiliza aí pra mim. Senão eu vou ter que negociar com outro lugar lá. E aí? O que é isso? O que será que é? Contra a vontade dos africanos como um todo. E essa é exatamente a impressão comum das pessoas em geral. A professora Lilia Schwartz, aqui na Biografia do Brasil, deixa clara essa percepção comum da passividade dos africanos nesse comércio de escravos. Ah, claro. Pô, o cara teve acesso aos registros históricos dos portugueses. Ora, pois... Os portugueses têm lá todos os registros, todas as cartas. Os portugueses estão deixando claro lá. Os portugueses estão deixando claro que... Pô, ó cá. Eles que vieram vender pra nós, hein? Não fizemos nada. Não pedimos. Não tivemos nada a ver com isso. E eles chegaram oferecendo. A gente comprou. Foi assim que aconteceu. Olha aqui na página 83 o que ela diz. Diferentemente do que se costuma pensar, os africanos não eram apenas apreendidos. Precisavam ser trocados por tecidos, instrumentos agrícolas, barras de metal, pólvora, cachaça, rum e outras bebidas alcoólicas. Produtos que se transformavam em moedas fortes nas mãos dos traficantes. Outro engano é descrever os negociantes africanos como ingênuos ou passivos na comercialização. Ao contrário, eles condicionavam as relações mercantis às circunstâncias de seus próprios mercados. Agora vamos fazer uma reflexão juntos aqui. Vamos lá, A professora, no início do parágrafo, disse que, diferentemente do que se costuma pensar, ou seja, a professora está dizendo aqui que há um costume em se pensar que os africanos eram simplesmente passivos e não ativos nesse comércio. E a professora continua. O tráfico era um negócio complexo que englobava pontos fixos, barcos que navegavam em águas costeiras, fortes litorâneos e portos. Os comerciantes africanos variavam. Podiam ser meros intermediários, ou fazer parte de monopólios estatais ou de organizações mais estáveis pertencentes a nobres ou reis. Em alguns lugares o comércio era livre, em outros, controlado por governos e agentes mais intervencionistas que impunham tarifas restritivas. E aí eu te pergunto,
Em que parte desses vídeos populares feitos por professores ou pesquisadores a gente viu qualquer sombra disso aqui que a professora Lília mencionou? Então não tô criando um espantalho aqui. É um fato que essa dinâmica complexa do comércio de escravos é muito pouco falada de modo geral. Não adianta webcomunistas no X fazer pirracinha, não tem nada a ver com o lance que já havia escravidão na África, porque isso sim até uma criança sabe, e meu vídeo não é sobre isso. Eu expliquei por meio de documentos primários que africanos e europeus comercializavam pessoas visando seus próprios interesses. E isso, eu repito, a maior parte dos maiores vídeos dos maiores canais de professores no YouTube não mostram. Esses Meu Deus do céu, vou ficar doente aqui, vai. vídeos explicam até como era a escravização na Roma Antiga, mas não explicam as dinâmicas entre portugueses e africanos do comércio, que é o tema do vídeo deles. É perfeitamente coerente mostrar toda a tragédia que a escravidão causou no nosso país e mostrar como reinos africanos e europeus cooperaram entre si na indústria dessa catástrofe humanitária. Só que nessa última parte existe um silêncio ensurdecedor dominante, e isso tá longe de ser um espantalho. Só a nível de comparação, dá uma olhada nesse vídeo aqui da TED Ed, O Comércio Atlântico de Escravos, o que poucos livros contaram pra você, do professor Anthony Hazard. Esse vídeo só tem 5 minutos e 38, mas o professor dedica incríveis 1 minuto para explicar justamente essa dinâmica entre europeus e africanos nesse comércio desgraçado. E essa explicação aqui é uma raridade da gente encontrar em canais principalmente grandes no YouTube. E é aqui que meus haters dizem que eu tô minimizando a participação portuguesa e que no fundo eu estou insinuando que os africanos é que pediram para ser escravizados. É, Zé Cruzadinha. Rapadura é doce, mas não é mole não. Essa indústria maldita que comercializou 6 milhões de humanos para o Brasil só existiu nessa escala graças à cooperação entre reinos europeus e africanos. Como o vídeo do professor Hazard mostra, a captura de escravos pelos africanos se tornou... Cara, eu duvido que o vídeo do professor Hazard aí fala igual você fala, mano. Eu duvido, velho. Dá até vontade de pegar pra assistir esses vídeos, mano. Só pra ver, velho. Se eles defendem, se eles passam pano pra português que nem você faz, mano. Que puta que me pariu, velho. Ninguém tá falando que isso não existiu, mano. Sim, existiu um comércio entre portugueses e o Congo. Existiu. Mas você falar como se os portugueses... Ora, pois, só estávamos aqui nos oferecendo escravos, nós compramos mão de obra, ora, pois. Não foi assim, amigo. Eles incentivaram de forma direta, à base de ameaça, à base de injeção de dinheiro, de riquezas, em prol de gerar, como você usando as suas palavras, produzir mais escravos, tá ligado? A motivação para se fazer guerra. Ah, a gente não tem nenhum escravo de guerra, não. A gente tá a guerra já tá acabando, não tem mais nenhum escravo de guerra, não. Ah, beleza, vocês têm presidiário aí? Vocês prenderam alguém? Sei lá. Qualquer pessoa nas cadeias de vocês aí, manda pra cá. Escraviza, traz pra cá, transforma em escravo pra nós. É isso, meu amigo. É isso que você não fala. Que os portugueses pressionavam pra ter mais escravos. Os africanos queriam o poder e a riqueza que os europeus traziam. Os europeus queriam a riqueza que os escravizados trariam. By selling them, kings enriched their own realms and strengthened them against neighboring enemies. African kingdoms prospered from the slave trade, but meeting the Europeans' massive demand... Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha o detalhe aqui, ó. Reinos africanos prosperaram por conta do comércio de escravos. Beleza. African kingdoms prospered from the slave trade, but meeting the Mas para satisfazer a grande demanda dos europeus, meu amigo. Não foi um negócio assim... estão vendendo escravo adoidado. Ó. E os europeus tá só comprando, meu amigo. Os europeus tá ali, ó, só comprando. É só o que o europeu faz. Ele só espera. Opa, tem escravo aí pra vender? Opa, tá aqui, ó. Passa pra cá, passa pra cá. Não, eles estão demandando. Amigo, e aí? Meus escravos, cadê? massive demand created intense competition. Criou-se uma competição intensa. Ou seja, viu? Se você não me der os escravos que eu tô te pedindo, o outro lá tem, hein? Vou negociar com ele, viu? Ó, se os dois não tiver, tem outro ali também que tem.
Eu negocio com quem for. Eu preciso desses escravos. Agiliza. Agiliza aí. Isso você não fala, né, Thiago Braga? Aí, ó, o professor tá falando aí, mas você, meu amigo, não, os portugueses só compraram. Os portugueses só compraram, ora pois. Slavery replaced other criminal. Olha lá, a escravidão substitui outras sentenças criminais. O que eu acabei de dizer pra vocês? O que eu acabei de dizer pra vocês? Agora, tem isso aqui no vídeo do Thiago Braga? Que por conta das grandes demandas dos portugueses, o que o Congo fez? Pô, a gente não pode vender só escravos de guerra mais. A gente vai ter que mudar. Então a gente vai substituir algumas sentenças criminais, ou seja, quem for pego roubando vai virar escravo. Quem for fazer... vai virar escravo. Esse aqui invadiu uma casa. Vai virar escravo. Esse vai virar escravo. Por quê? Pra atender a demanda dos portugueses, irmão. Os caras tá ali, os caras tá cobrando, tá em cima da gente, mano. Criminal sentences, and capturing slaves became a motivation for war. Olha lá. Capturar escravos virou a motivação pra guerra. Ou seja, a guerra já tava acabando, já tava no fim, já tava tudo se resolvendo, já tava progredindo. Pá. Mas não, agora, pô, os caras tá cobrando escravo aí. Vamos ter que guerrear mais, velho. Vamos pra cima, vamos pra cima. Não. Acabar com a guerra? Por que acabar com a guerra? Vamos pra cima, precisa de mais escravos. Os caras tá cobrando lá, velho. Rather than its result. To defend themselves from... Olha lá, para se defender de ataques em busca de escravos. Ataques. Para se defender de ataques em busca de escravos. Não é? Ora, pois, tu tens escravos aí para me vender? Ora, pois. Não tem? Desculpa, então, desculpa. Passa amanhã, não tem problema. Passa amanhã. Não, sem problema. Não, sem confusão, sem briga, sem problema, Não tem escravos, sem problema. Não. Ataques em busca de escravos. slave raids, neighboring kingdoms needed European firearms. Os reinos vizinhos precisavam de armamentos europeus. Ou seja, pô, como falou, irmão, beleza, você quer mais escravo? A gente vai precisar de arma. Porque não tá fácil, amigo. Você acha que os caras vão querer aceitar se vender como escravo assim? Não. Você quer escravo? Então me dá arma pra cá. Dá arma pra cá que a gente consegue ter mais força pra invadir lá e escravizar. Porque pra nós a guerra acabou, mas vocês querem mais? Então manda a arma aí. Arms, which they also bought with slaves. Olha lá, o comércio de escravos se tornou uma corrida armamentista. Tá? Ou seja, quem vender mais escravo vai ter mais arma. Quem tiver mais arma vence a guerra, mano. Os caras simplesmente botaram lenha na fogueira, mano. Colocaram mais lenha na guerra, mano. Mais lenha na guerra. The slave trade had become an arms race, altering societies and... Olha lá, alterando sociedades e economias por todo o continente. Não, porra. Que isso, pô? Mas isso não tá nas cartas lá dos portugueses. Por que isso não tá nas cartas? Por que isso não tá no museu lá dos portugueses lá? O que o Thiago falou pra nós aí. Por quê? O que tá acontecendo? Por que isso não tá nas cartas? Por que os portugueses... Eu achei que os portugueses estavam só comprando. O que tá acontecendo? Não era o Congo que tava... O que tá acontecendo agora? Não tô entendendo mais nada. Tá parecendo que os portugueses é que tá ferrando tudo aí. Ué. economies across the continent. Engraçado, mas eu falei exatamente... Exato. Não mudou uma vírgula, Thiago. Não mudou uma vírgula, cara. Óbvio que você falou exatamente isso, com essas mesmíssimas palavras, com essa clareza e objetividade. Claro que tu falou. Vamos ver, mostra o trecho aí que tu falou. Isso no meu vídeo da escravidão. Vamos lá. Vê se não falei. A corrida escravista financiada pela coroa portuguesa e executada pelo reino africano levaria o caos e guerra aos povos africanos que seriam conquistados, escravizados e comercializados em números inimagináveis. Pois é, eu sou revisionismo. Com todos esses documentos mostrados aqui,
um aspecto fundamental fica evidente. Havia uma cooperação ativa no comércio de escravos entre os reinos do Congo e de Portugal, onde o rei do Congo claramente mantinha o controle do comércio no seu reino e tinha suas regras aceitas e respeitadas pelos monarcas portugueses. É aí que tu falha, meu irmão. É aí que tu falha. Quando tu coloca o rei do Congo como vilão e coloca os portugueses como... Ah, não. Os portugueses aceitavam o que o rei do Congo falava. É ele que ditava como acontecia o comércio de escravos. Ele que tinha nas mãos ali como a coisa acontece. Ele é o vilão. Ele é o cara que, ó, vou vender assim, é assado. Se quiser bem, se não quiser, some daqui, porque é eu que mando, entendeu? Aqui é o seguinte, a boca é minha, meu parceiro. Eu que mando nessa boca. Ô, meu parceiro, é sério que tu vem com essa, irmão? Não foi isso que eu vi no vídeo do professor que tu acabou de mostrar. E aí, quem que eu acredito? No grande Thiago Braga, o youtuber, historiador master? Ou no professor? Tô em dúvida. Me ajuda aí, Thiago, me ajuda. Essa é outra parte onde os meus atacadores me acusam de ser mentiroso revisionista. Por que será? Por que será que essa específica parte aqui, por que será que esse pequeno recorte é tão atacado, Thiago? Mas você parou pra pensar nisso? Por que será? O que será que tem aqui que parece que não encaixou direito? Parece que, pô, será que tá igual o que o professor falou? Pô, se o professor falou a mesma coisa, por que ninguém ataca ele? Estão atacando outro. Peraí. Está dizendo que os líderes africanos não tinham escolha e foram obrigados a participar no comércio contra sua vontade. Mas vamos dar uma Lá vai. olhada aqui no que o professor John Thornton diz aqui nesse livro, que é um clássico sobre o tráfico de escravos. Um clássico. Clássico sobre o tráfico de escravos. Aqui na página 7, o professor diz: meu estudo das relações políticas e militares entre africanos e europeus conclui que os africanos controlavam a natureza das suas interações com a Europa. Tá. Os Segue aí. europeus não tinham o poder militar para forçar os africanos. Uhum. Tá bom. Tá bom. Não. Deu pra ver o tipo de fonte que ele tá usando aqui. Deu pra ver. A participar em qualquer tipo de comércio nos quais seus líderes não quisessem participar. Portanto, todo o comércio com o Atlântico, incluindo o comércio de escravos, tinha que ser voluntário. Pelo fato de que muito do processo de aquisição, transferência e venda de escravos estava sob o controle dos estados africanos e elites, eles foram capazes de proteger a eles mesmos do impacto demográfico e a transferência de deslocamentos sociais consideráveis para membros mais pobres da sua própria sociedade. Engraçado, gente. Parece até que eu li o professor Thornton antes de fazer esse vídeo, né? Bate direitinho, ó. Com todos esses documentos mostrados aqui, um aspecto fundamental fica evidente. Havia uma cooperação ativa no comércio de escravos entre os reinos do Congo e de Portugal, onde o rei do Congo claramente mantinha o controle do comércio no seu reino e tinha suas regras aceitas e respeitadas pelos monarcas portugueses. Mas falando... Não, calma, vamos lá. Então vamos analisar o que aconteceu aqui. Vamos analisar aqui. li o professor Thornton antes de fazer esse vídeo, né? Vamos lá. Bate direitinho, ó. Com todos esses documentos mostrados aqui. Ponto. Com todos esses documentos mostrados aqui. Ou seja, os documentos que ele leu, que foram escritos por quem? Pelos portugueses. Ah, entendi. Beleza. Tá. Agora, se você analisar o texto aqui do professor, que ele diz que é uma fonte confiável, sim, praticamente parece que ele estudou os mesmos documentos. Só que assim, irmão, qual a credibilidade que eu vou dar para documentos produzidos por portugueses? Qual a credibilidade que eu vou dar por uma coisa que foi escrita pelos portugueses? Ah, não, mas isso aí é como aconteceu na época, tá escrito da mesma forma. Quem me garante?
Quem me garante que esses caras, depois que foi feita toda a abolição dos escravos no mundo, eles pensaram, oh, esses registros aí não vai pegar mal pra gente? Tem como a gente refazer? Traduz aí, sei lá. Refaz. Corta algumas partes aí. Por que a gente não faz de uma forma que pareça mais que tipo, os africanos é que tava forçando a gente a comprar, sei lá? Então vocês estão confiando então agora nos documentos portugueses. Quando você me apresentar, irmão, documentos do Congo, cartas, porque você mostrou as cartas lá enviadas pelos portugueses e tal, aí tem os trechos também da carta do rei do Congo e tudo mais. Mas e aí? Eu quero ver a versão do Congo da história. Você traz pra gente? Traz um vídeo aí pra gente, então, com a versão do Congo. Esse trecho pode se referir a como as trocas se iniciaram antes da dependência de mercadoria dos portugueses. Tipo, a credibilidade do livro como fonte de estudo não precisa ser duvidada para que a gente tenha dúvidas da honestidade do interlocutor. Cara, mano, assim, por mais que os registros históricos foram aqueles, tá ligado? Tipo assim, cara, mano, a maior parte do que ele tá tomando como base que foi escrita por portugueses, mano. Foi escrita por portugueses, velho. Você acha que os portugueses não sabem fazer essas coisas, mano? Você acha que eles não pensavam, pô, ó, vou escrever uma carta assim e tal. Aí ele tinha um conselheiro lá, ó, escreve assim, assim, sabe? Pra não parecer que é você. Só que não é bem assim que funciona na prática, mano. Não é assim que funciona na prática, tá ligado? Um aspecto fundamental fica evidente. Havia uma cooperação ativa no comércio de escravos entre os reinos do Congo e de Portugal, onde o rei do Congo claramente mantinha o controle do comércio no seu reino e tinha suas regras aceitas e respeitadas pelos monarcas portugueses. Com Mas certeza. falando sério Era eles que respeitavam. agora, imagina só como seria bom ver tantos detalhes importantes assim sobre esse processo de escravização nas videoaulas no YouTube. Mas é tão difícil de achar. Ah, claro. Nossa, Thiago. Por que será que é tão difícil de achar? Só você, ó iluminado Thiago, é que traz esse conteúdo tão primoroso para o YouTube, né? Nossa, você é um anjo que caiu do céu. Você que venera os templários em suas cruzadas que saíram exterminando em nome de Deus. Você é o escolhido para nos trazer a lucidez de como realmente aconteceu e que a culpa da escravidão era dos próprios negros. E em todas as cartas analisadas e disponíveis durante praticamente todo o século XVI, não há qualquer relato de guerra ou resistência violenta por parte de nenhum dos dois reinos, seja contra ou a favor da escravatura. Agora, Seja contra ou a favor, não tem nada, não tem nenhum registro. É óbvio que não tem, irmão. Os caras não vão manter registro da coação que eles fizeram. Os caras não vão manter esses registros, cara. Pelo amor de Deus. Isso é crime de guerra. Os caras não vão gerar provas contra eles mesmos, meu Deus do céu. só me resta esperar meu cancelamento da Academia Brasileira dos Revisionistas. Apenas quando Portugal adota uma atitude expansionista na África a partir de 1620 é que a guerra é declarada entre os dois reinos, levando à derrota do Congo. Peraí! Como assim a derrota do Congo? Não. Eu não quero voltar ao vídeo porque eu não quero ouvir esse cara de novo. Mas eu acabei de ler aqui para trás que o Congo tinha poder militar para impor o mercado como ia funcionar e para se defender. Eles é que tinham poder. Como é que eles perderam? Como assim? Alguém... Chat, tô confuso, chat. Tô confuso. Perdi tudo agora. Aqui eu perdi tudo. Já era. Eu estou dizendo aqui que a partir da metade do século XVII, Portugal adotou uma atitude expansionista na África e isso começou a causar guerras. Com certeza eu sou o advogado mais fraco do Império Português. Outro fator fica evidente ao analisar esses documentos. A origem da escravidão portuguesa nada tinha de racial. Era vista como uma atividade puramente econômica, aliás, para ambos os reinos. Ah, com certeza. Com certeza. Não tinha nada racial.
Tinha nada racial. Nada. Nadinha de nada. Portugal não tinha nada de preconceituoso. Se tivesse um branco lá no meio e tal, eles nem iam questionar. Não, podia vir. Pode vir. De todo tipo. Não tinha nada de racial. Tanto que Portugal escravizava os próprios portugueses. Ah, não, eles não faziam isso? Ah, não, pera. Eles não faziam isso? Por que eles não pegaram presidiários portugueses? Não podia? Não pode? Mas por que não pode? O que aconteceu? Ah, não, pera lá. Eu acho que na época existia um consenso global por causa de alguns estudiosos FDP, para mim não ter que ficar cortando cada palavrão que eu disse, né, nesse vídeo. Havia um conceito aí de que uma certa raça de seres humanos era inferior. Mas que raça será que era essa, hein? Eles eram inferiores, de que eles não possuíam alma. Tinha isso também, não tinha? Que quem pregava isso eram os católicos. Olha só, e Portugal era um reino muito católico, não era? Ah, não, mas, pô, o Thiago Braga, ele, né, igual dos Templários aí, dos caras das Cruzadas. E sei não, hein, Thiago? Tá me cheirando mal esse negócio assim? Será mesmo? Será mesmo, Thiago? Será mesmo? Que não tinha nada? Nem um pouquinho assim de racial, nem tiquinho. Nem um... Pitadinha assim, uma pitadinha a gosto. Pode ser o quanto você quiser, assim. A gosto. Pitadinha assim, só pá. Será? Que não tinha? Será? Em nenhuma parte de qualquer dos documentos régios durante... Ah, não. Se não tá nos documentos... Se não tá nos documentos, amigo, por que eu tô questionando aqui, então? Não, pô. Oxe. Os caras escreveram lá, os portugueses, ora, pois. Os portugueses escreveram lá, pô. Os portugueses. Durante todo o século XVI e XVII, e nem mesmo nas bulas papais do século XV. Ô, bulas papais. Gente, mas nem o próprio Papa não escreveu. Como é que eu vou questionar? O Santo Papa. Racismo foi só descoberto em 1900, verdade? Ai, meu Deus do céu, mano. Pô, o Santo Papa. É possível ver qualquer justificativa racial para a escravidão africana, além da justificativa religiosa e econômica. Oh, qual que era a justificativa religiosa? Fala pra nós. Por que você não fala, Thiago? Por que você não fala? Você fala, não, só tinha... Vou botar aqui. Justificativa racial para a escravidão africana. Só tinha... Além da justificativa religiosa e econômica. Ou seja, não tinha nenhuma justificativa racial, além da justificativa... O quê? Justificativa racial para a escravidão africana, além da justificativa religiosa e econômica. Religiosa e econômica. Tá, a econômica a gente já entendeu o que você quis dizer. Mas e essa religiosa aí, Thiago? Por que você não fala? Qual que é? Qual que é essa religiosa aí? O que o Papa dizia? O que a igreja dizia sobre esse assunto aí? Fala pra nós. Ah, não, mas é os professores que querem esconder as coisas, não é o Thiago. Thiago Braga? O escolhido? Jamais esconderia algo importante da gente. Se ele não falou, é porque provavelmente não é importante, né, chat? Vamos entender aqui. Pô, o vídeo do cara já tem 23 minutos. Se ele fosse falar sobre isso, ia ficar com 40 minutos. Às vezes era só um negócio um pouco importante que descartou, porque não tem importância, pô. Pra quê? Pra que eu quero saber qual que eram os motivos religiosos para a escravidão? É que eu quero saber. Explicar que os portugueses no início da escravidão e durante muito tempo justificavam a escravidão por religião e guerra e não por cor de pele. Não era por cor de pele, não. Era por religião e guerra. Mas o que a religião dizia?
O que a religião dizia não tinha nada a ver com a cor da pele, chat. Entendam isso, de uma vez por todas. É o mesmo que defender que a escravidão não levou a racismo no Brasil. Vai vendo aí o nível dos inteligentinhos que eu tenho que aturar. Mas o fato é que essa mesma tragédia iniciada há 500 anos atrás continua aterrorizando a humanidade, mesmo nos dias de hoje. O continente africano, infelizmente, segue como campeão de escravos no mundo todo, com 10 milhões de escravos entre seus próprios países. Brabo. Por que será? Por que será? Que essa cultura que foi tão incentivada, que essa cultura que durou tantos anos, que ficou meio que enraizada na cultura do país, por que será que ela prospera até hoje? Difícil, hein? Difícil. Lá, os africanos e africanas continuam sendo maltratados, abusados e escravizados pelos seus próprios chefes. Lá, as autoridades locais pouco ou nada fazem para impedir tamanho desrespeito e desonra que assola a humanidade em pleno século XXI. Não se engane com esse meu discursinho aqui não. Ele é típico de revisionista negacionista que passa pano para a escravidão. Agora vamos para outro vídeo negacionista revisionista do Império Zadir. A história de Dom Pedro II. Pedrinho, qual é a raiz quadrada de 25 elevado a 3? 125. Conjugue o verbo defectivo reaver na primeira pessoa do pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu reuvera. Como se diz em inglês, república é uma droga. Republic sucks. Esse vídeo tem uma coisa em comum com o meu da origem da escravidão no Brasil. São os mais assistidos do YouTube BR sobre o assunto. E claro que isso nem dá inveja aos comunistas que mal conseguem chegar a 30 mil views por vídeo arrumando treta com todo mundo, né? Vários reinos africanos também ficaram revoltados com essa decisão do Ocidente. Segundo o renomado historiador queniano Betuel Ogotte, reinos como Daomé e Ashanti e outros reinos africanos eram obstinadamente contra o fim do comércio de escravos. Primeiro eu falo que os reinos africanos eram obstinadamente contra o fim do comércio de escravos, e cito a referência do professor Ogotte. Mas é claro que isso é só mais um espantalho revisionista meu, porque todo mundo sabe que todos os professores de todos os vídeos do YouTube que falam sobre a história da escravidão explicam isso. Mas a escravidão e seu fim ainda deixariam marcas profundas na história do Brasil, no seu povo e no próprio imperador. Como eu pude declarar que a escravidão deixaria marcas profundas no povo brasileiro? Só me resta agora renunciar publicamente à minha cadeira na Academia Brasileira de Negacionistas. E para fechar aqui, vamos conferir esse bate-papo entre o negacionista da escravidão e um passapanista de bilionário dos foguetes que... Meu Deus do céu, velho. Eu achei, de verdade, chat, eu achei que não podia piorar. Mas eis que aos 18 minutos e 54 segundos, Thiago Braga, este menino mais do que escolhido, conseguiu nos surpreender. Ele conseguiu elevar o nível da coisa. Se tava ruim, agora apertem os cintos, meus amigos, porque agora a gente vai mergulhar fundo no chorume, meu amigo. Não tem compromisso nenhum com o Brasil. Por isso que eu sempre falo, e é uma das coisas que assim, mais abre os olhos da galera. Você pode falar sobre todos os erros de Portugal, cara. Sabe, dizer tudo que Portugal explorou aqui, a escravização, sabe? Tudo isso faz parte da história e precisa ser lembrado mesmo. Inclusive, nos meus vídeos eu lembro disso. Eu fiz um vídeo da escravidão, inclusive, dizendo claramente: Portugal foi um dos responsáveis principais pela tragédia que foi a escravização. Sei não, cara. O seu vídeo não pareceu muito que você tava confiando muito nisso que você tá falando aí não, viu? Sei não, viu, amigo? Sei não, viu? Mas tudo bem. Você fala o que você quiser, o podcast é seu, né? Sei lá, viu? Ao mesmo tempo eu lembro. Sei lá, nem sei se é dele. É Estúdio Slow? Não, não é dele. Ele tava de convidado lá, ele e o Foguetes. Não foi o único. Os chefes africanos também participaram desse processo traumático. Isso nós temos documentado, isso é consenso acadêmico. Portugal participou da escravização ativamente, sabe? Foi um culpado, assim, majoritário. Novamente. Calma, o quê?
ativamente, sabe? Foi culpado quem? Um culpado, assim, majoritário. Não. Ele foi majoritário? Porra, Thiago. Seu vídeo tava me fazendo acreditar até agora que quem era o majoritário era o Congo? Não é possível, Thiago. Você tem que se decidir, irmão. Você tem que se decidir, amigo. Por favor. Faz essa pra mim. Se decide. Tu tá me deixando confuso o vídeo inteiro, cara. Uma hora é o Congo, outra hora é Portugal. E aí, quem que é, meu parceiro? Quem que é? Quem que é? E aí, uma hora você fala que é o Congo, outra hora você fala que foi Portugal. Quem é o majoritário, meu irmão? Novamente, a gente está trabalhando com fatos, sabe? Evidências históricas. Não há o que se discutir que os chefes e os líderes africanos e os seus soldados, os seus subordinados, participaram ativamente nesse processo. Não, participaram, ninguém tá negando isso. Participaram. Tá claro isso. Mas quem era o majoritário? Quem era que mandava e desmandava? Quem era que demandava o negócio? Porque agora eu fiquei confuso. Uma hora você fala que é o rei do Congo, ele que tinha toda a banca ali, ele que controlava como o negócio ia acontecer. Mas agora parece que tá falando que majoritário era Portugal, os portugueses? Ora, pois. Como assim eram os portugueses? Aí sabe o que vai ter de corte depois? Tiago tá dizendo que os próprios escravizados é que pediram para os portugueses irem lá escravizar eles. Então, malandrito você, não é, Tiago Brahma? Malandrito você! Malandrito você, não é? Ah, não, porque... Pô... Não... A gente tá nesse meio, sabe, da internet maluco, onde você dizer que os chefes e os líderes africanos participaram ativamente significa que você está dizendo que os escravos, os escravizados, é que queriam ser escravizados, né? Não, ninguém tá questionando isso, meu parceiro. Ninguém. Você que tá sentindo isso aí, talvez alguém tenha dito, e aí você sentiu na pele, sei lá. Meu problema com você aqui é o seguinte, participaram? Rei do Congo, seus funcionários, seus subordinados, a elite e tal, participaram. Eles já faziam escravos de guerra, porque os países na África estavam em guerra, o negócio lá era caótico. Isso já acontecia e tal. Mas entrou um elemento extra nessa mistura, o elemento X, que criou os escravagistas superpoderosos, tá? Quem foi esse elemento extra, esse elemento X aqui que entrou na história? Portugal, com suas riquezas, armamentos e o 4. Só que eles vinham com o quê? Com demandas. Você acabou de falar, eles eram majoritários. Não, eles é quem começaram a demandar escravidão, escravos para os seus propósitos, para suas explorações, suas colonizações. Tá? É disso aqui que a gente tá falando. Só que agora, uma hora você fala pra gente, não, mas era o Congo que falava pra Portugal como ia acontecer. Não, não é assim. Quem manda aqui sou eu que digo como que vai acontecer o comércio. Agora você tá me falando que é Portugal que era o majoritário. Meu amigo, você tem que se decidir. Você tem que se decidir no que você acredita. Ou será que foi um ato falho? Você nem percebeu que você falou isso aí? Será que foi um ato falho? Será que eu te peguei no pulo, Thiago Braga? Será, Thiago Braga, que eu consegui pegar o grandíssimo escolhido no pulo? Tá. Então você tem essa loucura, né? Mas só pra galera entender, então, você tem esse contexto, é algo muito mais complexo do que uma mera simplificação. Calma aí, por que você cortou ali uma partezinha ali? Eita, Thiago, o quê? Pô, peraí, por que você cortou esse trechozinho? É que queriam ser escravizados, né? Tá. Então você tem essa loucura, né? Mas só pra galera entender, então, vamos lá. Você tem esse contexto, é algo muito mais... Você tem esse contexto o quê, Thiago? Por que você cortou, Thiago? Eu vou atrás da entrevista, Thiago. Eu vou atrás da entrevista e eu vou ver o que você falou. Porque às vezes você tá falando no podcast ali, ups, escapuliu. Mas agora na edição você viu e eu... Essa parte você vai dar ruim. Tira daqui. Junta aqui. Mais complexo do que uma mera simplificação, cara. Fulano é vilão, cicrano é oprimido. Opressor e oprimido. Sabe, essa dualidade maniqueísta, ela não funciona na história. Ela não funciona na história, porque os povos que são considerados os oprimidos,
diante de alguns, eram os opressores de outros. Quando a gente fala do reino de Nidongo e Matamba, que são os atuais, que é o que virou depois Angola, a gente fala de povos que conquistavam outros povos para vender para os portugueses. A gente tem o reino do Congo, que foi o primeiro reino que Portugal ativamente colaborou e participou com o apoio do rei Afonso I, cara, que se converteu. Eles tinham escolha, eles participaram porque eles... Eles tinham escolha. Qual que era a escolha? Vender escravo. Ah, mas e se eles não quisessem vender? Aí o português ia fazer comércio com o inimigo deles. Tá, então se eles não quisessem mais vender, eles tinham essa escolha. Eles não querem mais vender. Não vou mais vender escravo pra você, chega. Parou, né? Acabou. A gente não tem mais tanto escravo assim. Temos o nosso negócio aqui. A gente não pode pegar nossos presidiários, os nossos outros crimes aqui e transformar isso em escravidão para vocês. Não dá. Então eles tinham essa escolha. Mas aí o que acontece? Ah, Portugal vai então negociar com o rival. O cara que tá em guerra com eles. Aí o que rola nesse comércio? Ah, rola a arma, né, amigo? Vai fortalecer o outro lado. Ah, então se eu não vender aqui, você vai fortalecer o outro lado que tá contra mim? Ah, pô, então você me deu boas opções aqui, maravilhosas, ó. Agora as cartas estão na mesa, pô. Agora eu tô entendendo aqui, tá tudo muito claro, muito límpido, muito bem negociado. Pô, então eu tenho muitas opções, eu tenho ou eu vendo, ou eu vendo. Não é isso, né? Não são essas minhas opções? Ou eu vendo, ou eu morro, né? Tem uma terceira opção aí. Viram que com a chegada dos portugueses eles podiam conquistar outros povos. Engraçado eu, um negacionista revisionista, dizendo exatamente o que o professor Thornton diz aqui, ó. Os europeus... Ah, sempre o professor Thornton. Por que você não pega outras referências, Thiago? Por que só esse professor Thornton aí? Europeus não tinham o poder militar para... Pera aí, mas se eles não tinham o poder militar para forçar os africanos a participar em qualquer tipo de comércio... Por que quando os portugueses decidiram fazer um expansionismo na África, eles entraram em guerra, em conflito com o Congo e venceram? Explica pra mim, Thiago. Você disse no teu mesmo vídeo aqui. Não tô nem buscando fonte em outro lugar. Você disse nesse mesmo vídeo que depois Portugal foi lá, fez uma expansão na África e nesse expansionismo entrou em conflito com o Congo, entraram em guerra e venceram. Congo perdeu. Mas como que ele perdeu? Se os europeus não tinham posses militares e poder para forçar os africanos a participar de qualquer tipo de transação. Nos quais seus líderes não quisessem participar. Portanto, todo o comércio com o Atlântico, incluindo o comércio de escravos, tinha que ser voluntário. Os coitados são os africanos que foram escravizados. Esses são os grandes coitados. Agora, dizer que não houve uma participação intensa e um monopólio por parte desses povos é uma falsificação histórica. Porque isso é consenso, Sérgio. É consenso, ó. É consenso. É tão consenso, Thiago, que você só cita o mesmo professor toda vez. Você tem outra fonte? E se é um consenso, cadê as outras fontes? Cadê outros historiadores que dizem o mesmo que você? Quantos tem? Tem mais de 10? Dá pra contar? Dá pra encher duas mãos, pelo menos? Tem? Tem bastante assim? Dá pra encher as mãos? Galera que fala a mesma coisa que você? Essa galera aí, essa galera do consenso, essa galera que tá dentro do consenso histórico. Mostra pra gente aí. Tem mais de 10? Tem quantos? Só pra gente entender aqui. Eu cito pra galera aqui um historiador fantástico chamado John Thornton. De novo? Não, Thiago, não é possível. Você teve 3 oportunidades de trazer 3 fontes diferentes que têm esse consenso histórico. E você trouxe uma nas 3 vezes? O mesmo cara? Thiago, me ajuda a te ajudar, Thiago. 3 chances tu teve, Thiago. Beleza, eu trouxe o professor Thornton aí, beleza. E cadê os outros? Só tem ele? É só você e ele.
É, é Thiago no Brasil e Thornton nos Estados Unidos, sei lá de onde é esse doido aí. Irmão, é isso então? A gente tem que confiar na sua palavra e na desse cara. O resto é tudo mentiroso. Esse professor que eu tive mesmo, tudo um bando de salafrário, é isso? É isso que eu tenho que entender aqui. Só pra eu, né? Ele escreveu uma obra chamada Africanos e África no processo da escravização atlântica. E mostra como que os africanos estavam lá participando ativamente mesmo, para manter o monopólio, né? Então, Pra manter o monopólio, entendi. Era pra manter o monopólio. Não era pra se porque ia negociar com o rival. Não, era pra manter o monopólio, pô. Não era pra se proteger. Jamais foi por isso. Não, olha, mas você tem que ver, Portugal não tinha escolha. Eles precisavam comprar escravos para apaziguar o Congo, que era uma nação que botava medo com o seu poder militar. Cara, por quê? Por que os portugueses precisavam tanto de escravo? Por que não pegavam os presidiários de Portugal e transformavam em escravo? É isso que eu tô tentando entender. Ah, não, mas o Papa não permitia, olha. A Igreja Católica na época tinha uma influência muito grande em Portugal. O Papa jamais permitiria que cidadãos portugueses, mesmo sob pena de detenção por outros crimes, fossem transformados em escravos. Jamais eles permitiriam isso. Tá, mas eles permitiam que comprasse escravos negros. Por quê? Qual era a justificativa da igreja de que você pode escravizar os negros, mas não pode escravizar os presidiários brancos aqui, tá? Pode escravizar. Os caras lá da África, lá, pode escravizar. Eles podem. Mas os malfeitores aqui, os presidiários? E esses aqui de Portugal aqui? A gente pode transformar em escravo também? Pra já completar a mão de obra ali? A gente já parte? Não pode. Por que não pode? Não pode. Não, mas por quê? Qual que é o motivo? Não. Isso aí, ó. A gente nem discute. Isso aí a gente nem discute. Só compra mais escravo lá. Quando completar, aí vocês vão. Ah, não, mas não pode completar. Não pode completar com os daqui, não. Lá. Vai lá, compra lá. Dá um jeito. Dá teus pulos, meu amigo. Dá os teus pulos. Não, mas se o reino lá falou que não tem mais o que vender pra gente, e agora? Não. Eles podem fazer o que você tá falando. Leva essa ideia pra eles. Ó. Transforma os seus presidiários aí, as pessoas que cometem crimes, transforma em escravo pra gente. Leva essa ideia pra eles lá. Tá, mas se serve pra eles, por que não serve pra nós? Não. Já falei que isso aí a gente não discute. Não discute, não. Não vamos discutir isso aí. Lá. Negocia lá. Vá lá. Então é isso, nós temos o podre de todos os povos do mundo que precisam ser contados, né, e lembrados. Muito bem. Mas, Thiago, e essa crítica aí ao professor na sala de aula? Você está dizendo que todos os professores são ruins? Esse quadro aqui, menino, foi inspirado na minha própria experiência com 2 professores de História e Sociologia que eu trabalhei durante 10 anos e que faziam propaganda partidária dentro e fora da escola. É o menino frustrado, gente. É o frustradinho de papai, é o frustrado. Agora sim, gente. É um menino frustrado. Por quê? Porque ele aprendia uma coisa dentro de casa, com o papaizinho de direita, com os seus familiares, com os seus descendentes portugueses, e aí chegava na escola, o professor vinha com outra versão que o menino ficava, não, mas isso tá errado, não foi isso que meu papai me ensinou. Não foi isso. Deixa eu te falar, Thiago, eu também sou frustrado. Também sou. Tamo junto, também sou frustrado. Porque eu chegava lá na escola e eles me vendiam essa ideia de que os portugueses descobriram o Brasil. Só que, sabe, existia um povo aqui. Sabe quem era esse povo, Thiago? Esse povo eram os parentes do meu avô, os parentes do meu bisavô, os parentes da minha avó. Eram meus parentes, Thiago. Você acredita nisso? Eram meus parentes.
Ele estava aqui já. Mas como é que eles descobriram uma terra que já tinha gente aqui? Eles descobriram? Como? Já tinha gente aqui. Já tinha descoberto já antes. Então eu também sou frustrado. Também. Só que eu não parti pra esse lado aí que você foi, não, tá? Eu não parti pra esse lado que você foi aí, não, de defender português, não. Foi o contrário. Eu acreditei também na história que os meus antepassados me contaram. Eu acreditei também nas histórias que meu avô me contava, que foram contadas para ele pelo avô dele, que foram contadas pelo bisavô. Foi passando, porque é assim, sabe, Thiago? Os nativos, aqueles que estavam aqui antes dos portugueses chegarem, eles não escrevem livro. Eles não fazem biblioteca. Sabe como é que eles contam as histórias dele? Em rituais, em volta de uma fogueira. É passado do mais velho pro mais novo. Boca a boca. Contadas essas histórias. Aí não tem credibilidade, né, Thiago? Aí não tem credibilidade. Tem que ter os registros, né, Thiago? Tem que ter os documentos, tem que ter as cartas assinadas pelo rei de Portugal, pelo Papa, pelo né, Thiago? É, tô te entendendo agora, viu? E legalização da maconha dentro da sala de aula. Minha crítica é só e somente a eles. E você, reacteiro da web, pode negar que isso existe, ou pode até dizer que esses professores têm o direito de fazer isso. Não tem problema não, mas eu também tenho o direito de fazer minha crítica no meu canal, e se depois dessa explicação você ainda tá... Não, você pode fazer sua crítica o quanto você quiser, Thiago. Se não pode, é distorcer fatos históricos, Thiago. Aí não dá, né, meu amigo? Aí fica difícil te defender, fica difícil ficar do teu lado, Thiago. Quando você começa a distorcer as coisas, Thiago. Quando você começa a pender mais para um lado do que para o outro, aí tu fica, tipo, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, aí a gente fica, tipo, e aí, como é que é, meu irmão? Se decide aí para mais conseguir te acompanhar, porque tá difícil o raciocínio. Ah, olha, que isso, mas você já viu alguém mentir escrevendo? Eu nunca. Ai, jamais. Se tá no papel, tá assinado e carimbado, não tem como ser mentira. Não tem. Impossível. Impossível. de pirracinha, chama a polícia e manda meter ele na cadeia. e enquanto tem meia dúzia de professores e páginas no X comunistas esperneando com meu conteúdo, professores no Brasil inteiro estão usando meus vídeos para despertar Professores no Brasil inteiro, olha lá. Estão usando os vídeos dele, olha. Que absurdo, hein? Gente do céu. o interesse dos alunos nessa disciplina que é tão linda. História. Meu conteúdo já passou até na TV aberta portuguesa durante as aulas remotas. Porra! Passou na TV aberta de onde? Do Congo? Da África? Foi lá? Passou na TV aberta de qual país da África lá? Foi Congo mesmo? Congo? Ah, não, pera aí, deixa eu voltar aqui. Eu quero entender, porque eu não entendi. Pera aí. História. Meu conteúdo já passou até na TV aberta portuguesa durante... Não. Passou na TV aberta portuguesa? Não é possível. Você falou tão mal deles? Não é possível. Você pintou eles como se eles fossem os vilões, Thiago. Como que eles fizeram isso? Você não acabou de... Meu Deus, Thiago. Não foi você que acabou de falar que... Meu Deus, Thiago. Mas você não falou que não estava defendendo ele, Thiago? Durante as aulas remotas na pandemia. Para um cara que começou seus 2 canais do zero e faz tudo sozinho, é uma honra e tanto ter esse alcance. Ah, mas com certeza, né, meu amigo? Com certeza você vai se sentir honrado. Com certeza você vai se sentir honrado se o lado que você defendeu te dá aquele tapinha nas costas e fala: muito bem, amigo, obrigado, contribuiu aqui com a gente. Droga! Vai pegar o osso, seu cão! Então, se você sorri comigo ou chora, você faz parte do meu crescimento. E, por favor, continuem, porque o Braguinha tá só começando. Braguinha é audacioso, chat.
O menino tá empolvoroso. O menino é terrível. O menino é terrível. Rapaz, fiquei até com medo. Ó. Chega, arrupiei. Pelo amor de Deus, cara, na moral. Vocês fazem isso pra me irritar, né, cara? Vocês me mandam esses vídeos aqui só pra testar meu coração, meu cardíaco, pra ver se tá bom, né, cara? Possível não, mano. Slavery, the treatment of human beings as property, deprived of personal rights, has occurred in many forms throughout the world. But one institution stands out for both its global scale and its lasting legacy. The Atlantic slave trade, occurring from the late 15th to the mid-19th century and spanning 3 continents, forcibly brought more than 10 million Africans to the Americas. The impact it would leave affected not only these slaves and their descendants, but the economies and histories of large parts of the world. There had been centuries of contact between Europe and Africa via the Mediterranean, but the Atlantic slave trade began in the late 1400s with Portuguese colonies in West Africa and Spanish settlement of the Americas shortly after. The crops grown in the new colonies, sugarcane, tobacco, and cotton, were labor-intensive, and there were not enough settlers or indentured servants to cultivate all the new land. American natives were enslaved, but many died from new diseases, while others effectively resisted. And so, to meet the massive demand for labor, the Europeans looked to Africa. African slavery had existed for centuries in various forms. Some slaves were indentured servants, with a limited term and the chance to buy one's freedom. Others were more like European serfs. In some societies, slaves could be part of a master's family, own land, and even rise to positions of power. But when white captains came offering manufactured goods, weapons, and rum for slaves, African kings and merchants had little reason to hesitate. They viewed the people they sold not as fellow Africans, but criminals, debtors, or prisoners of war from rival tribes. By selling them, kings enriched their own realms and strengthened them against neighboring enemies. African kingdoms prospered from the slave trade, but meeting the Europeans' massive demand created intense competition. Slavery replaced other criminal sentences, and capturing slaves became a motivation. É isso que eu falei, tá ligado? Tipo assim, mano. Beleza, cara, eles participaram, eles realmente não viam os escravos que eles estavam vendendo como conterrâneos, pessoas da mesma raça que eles, tá ligado? Eles viam como prisioneiros de guerra, eles viam como vilões, malfeitores e tudo mais, então eles não tinham problema nenhum em vender. E isso é um ponto, não tem como negar. Fato histórico. Mas a partir do momento em que isso traz um novo atrativo, se torna um motivador. Tá ligado? Antes era só assim, beleza, eu tenho esses escravos aqui, eu não ligo pra eles, você quer comprar, tá aqui. A partir do momento que você começa a oferecer mais por mais desses escravos, você cria uma motivação para gerar mais escravos. Então você criou aí uma cultura de captura de escravos, se tornou uma motivação pra guerra. Tipo assim, porra, os caras querem mais e eu quero muito o que eles têm pra oferecer. Vamos guerrear então. For war, rather than its result. To defend themselves from slave raids, neighboring kingdoms needed European firearms, which they also bought with slaves. The slave... Olha lá, o comércio escravo se tornou uma corrida marmitinha. Você tá vendo que, tipo, esse reino aqui tem negócio com Portugal, esse reino aqui tem negócio com Portugal, esse reino aqui tem negócio com Portugal. E o que eles têm em comum? Eles tretam, mano, eles estão em guerra. Entendeu? Então Portugal tava só pressionando, mano. Quem conseguisse vencer um conflito e escravizar a gente, ia conseguir vender para eles e ia ganhar mais armas. Quem perdesse o conflito, cara, ia ter um monte de escravo que ia ser vendido e ia gerar mais armas para quem vencer o conflito, mano. Eles criaram aqui uma condição que forçou esses povos não só a guerrear pelos seus territórios e pelos seus motivos de guerra, mas também para escravizar o outro, vender e se fortalecer. Slave trade had become an arms race, altering societies and economies across the continent. As for the slaves themselves, they faced unimaginable brutality. After being marched to slave forts on the coast, shaved to prevent lice, and branded,
They were loaded onto ships bound for the Americas. About 20% of them would never see land again. Most captains of the day were tight packers, cramming as many men as possible below deck. While the lack of sanitation caused many to die of disease, and others were thrown overboard for being sick or as discipline, the captains ensured their profits by cutting off slaves' ears as proof of purchase. Some captives took matters into their own hands. Many inland Africans had never seen whites before and thought them to be cannibals, constantly taking people away and returning for more. Afraid of being eaten, or just to avoid further suffering, they committed suicide or starved themselves, believing that in death their souls would return home. Those who survived were completely dehumanized, treated as mere cargo. Women and children were kept above deck and abused by the crew, while the men were made to perform dances in order to keep them exercised and curb rebellion. What happened to those Africans who reached the New World, and how the legacy of slavery still affects their descendants today, is fairly well known. But what is not often discussed is the effect that the Atlantic slave trade had on Africa's future. Not only did the continent lose tens of millions of its able-bodied population, but because most of the slaves taken were men, the long-term demographic effect was even greater. When the slave trade was finally outlawed in the Americas and Europe, the African kingdoms whose economies it had come to dominate collapsed. Exato. Alguém tem dúvida sobre isso aqui? Tipo assim, quando a escravidão foi abolida nas Américas e na Europa, And Europe, the African kingdoms whose a economia dos reinos africanos desmoronou. É óbvio que isso ia acontecer. É óbvio que isso ia acontecer. Por que desmoronou? Porque se tornou o ponto principal, mano. O principal fruto de comércio, de lucro desses reinos, devido à influência de Portugal, Espanha e outros países europeus que vinham oferecendo riquezas e armas a fim de comprar mais escravos, tá ligado? Simplesmente deixou de existir. O que acontece com essa economia, com esses reinos? Acabou, velho. Desmorona. Economies it had come to dominate collapsed, leaving them open to conquest and colonization. And the increased competition and influx of European weapons fueled warfare and instability that continues to this day. The Atlantic slave trade also contributed to the development of racist ideology. Most African slavery. Aí, ó. Essa parte aqui ele não coloca no vídeo, né, o Thiago Braga? Ó, o comércio de escravos do Atlântico Also contributed to the development também contribuiu para se desenvolver uma ideologia racista. Isso ele não coloca, né, no vídeo. of racist ideology. Most African slavery A maior parte da escravidão africana não tinha razão mais profunda had no deeper reason than legal punishment do que punição legal ou guerra entre tribos. or intertribal warfare. But the Europeans who Mas os europeus que pregavam uma religião universal, olha lá. Isso aqui que ele não quis falar. Achei, hein, Thiago? Achei, hein? Achei. Olha lá, vamos ver. preached a universal religion and who had long ago Que há muito tempo tinha proibido a escravização de companheiros cristãos. Companheiros cristãos? O que seria companheiros cristãos? outlawed enslaving fellow Christians, needed justification Precisavam de justificativa para a prática de, obviamente, for a practice so obviously at odds with their era contrário aos seus ideais de igualdade. ideals of equality. So they claimed that Africans were Então eles alegaram que os africanos eram biologicamente inferiores, tá? Biologicamente inferiores biologically inferior and destined to be e destinados a serem escravizados. Ó, frisa essa palavra aqui, ó. Destinados a serem escravizados. Era isso que o Papa, que a igreja, que os templários, que o Thiago Braga tanto venera, que os portugueses acreditavam sobre os escravos negros. Tá? Não é não, pô, não tinha nada de racismo, pô. Era só economia e alguns detalhes religiosos. Quais são esses detalhes religiosos, Thiago? Isso eu não posso colocar no meu vídeo, isso eu não posso falar. Isso aí, vocês têm que procurar por vocês mesmos e não foi eu que disse. Entendeu? Ah, me poupa, cara.
slaves, making great efforts to justify. Fazendo um grande esforço para justificar essa teoria. Pois é, eles tinham que justificar, tá ligado? Eles tinham que justificar tudo. Tudo. Então aquelas cartas bem redigidas, dizendo e tal, e fazendo... Não, beleza, a gente tá só seguindo, estamos só obedecendo o que o rei do Congo tá impondo pra gente e tudo mais. Aquilo tudo era para mostrar pro Papa. Por quê? Porque eles tinham que justificar tudo que eles estavam fazendo para a igreja. Tudo tinha que ser justificado para a igreja. Tudo. Tudo. Ah, não, mas se tá no papel, se tá nos registros históricos dos portugueses, ora pois, é porque é verdade, é porque tá tudo bonitinho lá, tá tudo registrado, não tem nada fora dos registros. Ninguém esconde nada. O policial, quando faz uma batida de drogas e ele aprisiona 370 quilos de cocaína, não era 400, era 370. Esses 30 que não existe, não existe, tá? Ficou fora dos registros. Ninguém exclui nada dos registros. O registro tem tudo lá, ninguém, né? Ninguém. Ninguém falsifica registro, ninguém... Ai, viu, mano? Me poupa, cara. By this theory. Thus, slavery in Europe and the Americas acquired a racial basis, making it Tornando impossível que os escravos e seus futuros descendentes impossible for slaves and their future descendants to attain equal status. Alcançasse um status igualitário na sociedade. Ué, Thiago, por que você não mostra essa parte do vídeo, Thiago? Thiago! Oh, iluminado Thiago! Salve, mano Dani! In society. In all of these ways, the Atlantic slave Todo esse comércio de escravos do Atlântico foi uma injustiça de escala maciça. Não, pô. Foi só comércio. Segundo o iluminado Thiago Braga, foi só comércio. trade was an injustice on a massive scale, whose impact has continued long after. Cujo impacto continua muito depois de sua abolição. Pois é. Pois é. Its abolition. Ai, Thiago Braga. Sabe o que é isso aqui, senhor Thiago Braga? É o que acontece quando alguém vai atrás das suas fontes. Quando alguém não fica acreditando só no teu papinho e vai atrás de ver o que realmente você estudou para fazer o teu videozinho, não, sem nenhuma tendência, sem nenhuma ideologia, tá? E ver, peraí, por que ele não mostrou essa parte? Por que ele não explicou isso aqui? Pera, mas ele falou um negócio que tava meio diferente, peraí. Pois é, meu amigo. Pois é. É isso, é por isso que eu falo para vocês. Vão atrás das fontes, pesquisem por vocês mesmos. Se vocês têm internet, vão atrás da informação. Não aceitem só porque alguém diz. Não sigam influenciadores, não me tenham como influenciador, não acreditem em nada do que eu digo, não levem ao pé da letra nada do que ninguém diga na internet. Tire suas próprias conclusões, estude por si mesmo, leia, entenda, julgue e faça o seu próprio entendimento. É isso que Paulo Freire pregava e é isso que eu espero que vocês façam. Não acreditem em ninguém, até porque, como eu sempre digo num dos vídeos que eu mais gosto aqui, Dancem Macacos Dancem, eu sou apenas mais um mamaco falante. Só isso. Nada mais.